botar um outro react pra gente aqui? Sem dúvidas nenhuma. Um react top. React top, react maneiro. Qual react top? Só que é um bagulho que, tipo assim, por mais que seja top, eu vou precisar da tua seriedade pra reagir. Que é assunto sério. Puta merda. Exclusivo. Condenado a 11 anos e 8 meses de prisão por estelionato, o comediante e influenciador Dilson Alves dos Santos Neto, o Nego Di, quebra o silêncio de 1 ano. Carol, atualmente ele cumpre medidas cautelares em Palhoça, que fica na região metropolitana de Florianópolis, onde aconteceu o nosso encontro. Uma entrevista de alta temperatura em que ele respondeu aos mais duros questionamentos. Essa é a nossa grande reportagem de hoje. Memórias do fundo do poço. Um artista popular enfrentando sua maior provação. Em jogo está a sua reputação. Um homem Golpista é absurdo. sob pressão. O Nego Di vai ter que me pagar. Que isso? Para de rir de coisa séria. No centro de graves acusações. Condenado a 11 anos e 8 meses por estelionato, Dilson Alves da Silva Neto, Nego Di, quebra o silêncio. Sua primeira entrevista repleta de revelações. Como é que você recebeu ser condenado a 11 anos e 8 meses de prisão, com a justiça considerando que você estava por trás de um plano muito bem elaborado para enganar as pessoas, especialmente as mais humildes? Decidi doar R$1 milhão. Pô, pelo amor de Deus. Como é que justifica isso aqui? Que ele vai ser perguntado. Ele é mitomaníaco, mano. Mas aí tu acha que ele fala o quê? Ele vai falar o quê? Porra, eu quis incentivar o povo brasileiro a doar mais. O Rio Grande do Sul. Por que durante as enchentes no Rio Grande do Sul, você foi às suas redes sociais e afirmou ter mandado R$1 milhão de doação e depois se verificou nas suas contas que você mandou apenas R$100? Meu Deus. Eu achei que ele tinha mandado 1.000. Já tava ruim pro cara que falou que mandou 1 milhão. Ele mandou 100. Ou seja, você mentiu. Isso é muito importante falar. Eu tava querendo a oportunidade de falar isso. Você admite que mentiu? A gente pergunta é confiável comprar lá? Não é lá, é aqui, é comigo que tu tá comprando o ar-condicionado. Você foi nas redes sociais e disse, a loja é minha, podem comprar, você disse isso. Sim. Comprem porque a loja é minha. Sim. Você não admite que disse isso? Disse, eu vesti a camiseta da loja. E como agora você vem dizendo que a loja não é sua? Polêmico, controverso, humorista. Nossa, ele tá já. Cara, ele é muito bom, mano. Dominei. Influenciador e empresário. Um fenômeno nas redes sociais. Chegou a contabilizar 13 milhões de seguidores. 31 anos. Natural de Porto Alegre. Mas eu vou falar, tem que ser muito burro, viado. Pô, ele tava famoso, tava ganhando dinheirinho, tem um restaurante dele, fazia o show lá de stand-up. Eu achava uma merda, mas tinha gente que gostava. Viado, pra que ele vai se meter nisso, cara? Em 2021, participa de um reality show. Experimenta a fama. Na mesma medida que vem a rejeição. Até julho de 2024, ele vivia aqui. Estamos em Jurerê Internacional, um dos destinos mais luxuosos do Brasil. Nos registros pessoais, viagens caras, carros. É também aqui que ele acaba preso. A acusação: estelionato e lavagem de dinheiro. Gente, tem vida mais barata, mas não vale a pena. Palhoça, região metropolitana de Florianópolis. Dilson, boa noite. Boa noite. Ansioso para contar seu lado da história? Ansioso demais, cara. Eu fui preso dia 14 de julho de 2024, então exatamente um ano sem ninguém me ver em lugar nenhum. Foram 4 meses e meio na penitenciária estadual de Canoas. Você viveu o topo do mundo e também o fundo do poço. O que você descobriu? Eu comecei minha vida no fundo do poço. Sou filho único de mãe solteira, morei a vida inteira de aluguel, despejado pra caramba. Consegui ascender na vida e quando eu achei que eu estava no meu melhor momento, e realmente estava,
Cara, minha vida desabou. Eu tava sendo transportado numa viagem. Viado, com todo respeito, mas tem que ser muito burro, viado. Tem que ser muito burro, velho. Viatura algemado. A blusa branca, mano, nunca foge, né? Esses caras que faz merda, aí vai dar entrevista, mete uma camisa branca, tá ligado? Um fundo preto, cara de triste, já é. Um negócio loucura. Andando assim pelo fundo do camburão, pela uma janelinha que tem, e eu tava olhando a rua. Pra mim é uma vergonha, uma lástima. O que você viveu? Eu fui no pior lugar que um ser humano pode ir. Eu acho que pior que isso é só o cemitério, que é a prisão. Eu achei que ele ia falar o BBB. 27 de novembro de 2024. Nego Di deixa a cadeia. 33 quilos a menos. Eu cheguei a ficar 72 horas em jejum. Sem comer nada e tomando remédio pra dormir. Porque eu tava... Tu para. Tô falando, ué. Para. Você tá debochando. Eu acho que não, cara. Você tá debochando. Eu ficava metendo PJL Nego Di lá no Twitter, cara. Não, mas você fazia pra debochar. Não. Você tá debochando. Sabe que na minha live não pode isso. Não, cara, tá louco. Jamais. Nunca falei isso com o Nego Di. Cara. Tinha que tomar remédio pra dormir e remédio pra acordar. Eu saí dia 27 de novembro. No outro dia, me matriculei numa academia e comecei a treinar. Porque me ajuda muito nessa questão mental. Dilson, você foi questionado num dos valores mais importantes que um homem pode ter. A sua honestidade. Sim. O que isso mexeu contigo? Que isso é um fantasma que me acompanha desde 2022, quando se deu o fato, né, da loja que não entregou os produtos. Eu não consigo não pensar nisso. Quando eu tô na rua, se alguma pessoa me olha, eu não sei se é um fã, se é alguém que comprou, não tenho controle sobre isso. Quando alguém quer me ofender, me chama de estelionatário e agora de ex-presidiário. Por determinação da Justiça, Nego Di cumpre medidas cautelares. Teve o passaporte apreendido. Precisa de autorização para qualquer mudança de endereço. E não pode viajar sem comunicação prévia. O que você vive hoje? Hoje eu vivo praticamente de nada de vento. Eu tô oferindo R$0 por mês, porque eu tive minhas contas bloqueadas, o restaurante que eu tinha fechou, eu tô impedido de aparecer, de frequentar as redes sociais. Quem me sustenta é minha esposa, ela é micro-influenciadora e ela faz algumas publicidades. Você chegou a ter 13 milhões de seguidores, uma pessoa muito popular. Honestamente, você usou a sua popularidade para enganar as pessoas que confiam em você? Eu fiz stand-up e esgotei ingresso em todos os teatros do sul do país, sabe? Então, não faria sentido, em primeiro lugar, eu acordar um dia e decidir, lá com mais de 6, 7 anos de carreira, vou dar um golpe nos meus seguidores. Isso não existe. A Justiça entende que ele e seu sócio lesaram pelo menos 300... Vou falar. Você sabe o tipo de conteúdo que o Nego Di faz? Impossível. Tá falando sério? Tá falando sério, tá zoando. Se for pra zoar, mano... Não tô de sacanagem. O chat pedindo sério pra não avacalhar. Não, pô, o chat tá falando. Eu também não sabia, não. A história só fica pior, mano. 70 pessoas. A maioria de baixo poder aquisitivo. Nós estamos falando de clientes que tiveram doenças como câncer, por exemplo, e que botaram todo o investimento que eles tinham, né, na compra desses produtos, buscando, na verdade, adquirir para revender e buscar um lucro maior para poder custear esse tratamento. A sentença se refere a 16 vítimas, mas o prejuízo envolve clientes de várias regiões do Rio Grande do Sul. As vendas aconteciam pela internet. Equipamentos como ar-condicionado, televisores, celulares da última geração eram oferecidos com preços bem abaixo do mercado. Nego Di, segundo as investigações, usava sua imagem e credibilidade para atrair os consumidores. Mas aí, é claro, eu não vou julgar a vítima oficialmente, mas internamente, eu posso pensar, vamos colocar um cenário assim, eu estaria muito errado se quando eu ouvisse isso eu pensasse, mas pô, o cara que deu credibilidade e confiou que o Nego Di era uma pessoa confiável para comprar, pô, eletrodoméstico tem que se... Eu poderia pensar isso. Talvez. Poderia, não poderia? Poderia. Ok, irmão. Tipo, eu jamais vou pensar. Jamais.
sei lá, o celular custa 10 mil. Aí eu abro o Instagram do Nego Di, ele tá vendendo Vai por tá 2 mil. É um negócio que faz coçar a cabeça, né? É um Consumidores. negócio que faz coçar a cabeça. Eu não tô divulgando loja de terceiros, essa loja é minha. Anderson Bonetti, apontado como sócio de Nego Di, também é condenado a 11 anos e 8 meses de prisão e segue detido. A loja era sua? Não. Frase sua nas redes sociais, Kilson. A loja Tá de Zoeira é minha. Confiem, comprem tranquilos que vai chegar. Vocês não vão se arrepender. Eu confiei numa pessoa que eu não conhecia direito. Ele é um estelionatário profissional, ele não é um amador que dá um golpezinho. Mas foi você que disse que a loja era sua? Eu queria que as pessoas comprassem porque eu também acreditava nele. Então você mentiu sabendo que estava mentindo? Não, ele tinha feito uma proposta. Ué, agora é o Augusto Melo que tá mentindo aí, não é possível. Para que eu fosse sócio dele. Só que ele não me mandava os documentos, o contrato para eu entrar no contrato social. Para a justiça vocês estavam juntos. Eu venho ressarcindo pessoas nas audiências de 2022 até 2024. Nas audiências eu fazia proposta de devolver o valor e às vezes com juros e correção. E eu só não devolvi para as pessoas, por exemplo, comprou um ar-condicionado de R$1.000. Aí a pessoa falava assim, não, mas eu quero 50 mil porque eu me senti abalada com tudo que aconteceu. E eu, cara, não tem condição de pagar 50 mil para a pessoa. Você alegou dificuldade financeira, certo? No início da minha vida, né, e hoje. Mas, ao mesmo tempo, segundo a justiça, você vivia em Jurerê Internacional, que é um bairro nobre de Florianópolis, e recebia patrocínios de até 250 mil por mês. Não é uma hipocrisia isso? Inclusive, enquanto eu estava preso, tá? Todas as pessoas que estão no processo, que são 16 pessoas do processo que me manteve preso de Canoas, foram ressarcidas. Só uma pessoa que não quis receber. Você admite que enganou suas vítimas? Pô, o Cabrini pergunta sobre o futebol brasileiro, o Nego Di responde sobre o rugby tailandês. Aí, moleque, ele não tem o que responder, mano. Não. Mas ó, o seu diálogo com uma das vítimas. Canoas foram ressarcidas. Só uma pessoa que não quis receber. Você admite que enganou suas vítimas? Não. Mas ó, o seu diálogo com uma das vítimas aqui. Ninguém vai te roubar. A loja é minha. O negócio é meu. Mas não te obriguei a comprar. Olha o que você falou para uma das vítimas. Uma conversa retirada dos seus diálogos, das suas mensagens. Eu não me lembro de ter falado isso para uma vítima, né? Mas eu me lembro que até determinado momento da loja também, quando as pessoas reclamavam da demora, foram estornados valores, então muita gente me perguntava, vai chegar, não sei o quê. E quando a pessoa não estava contente, eu entrava em contato com o Anderson, cara, a pessoa está descontente. E daí ele estornava o valor até determinado tempo. Eu estava pedindo estorno para a loja, diretamente com a loja, né, no contato do WhatsApp da loja. Estava pedindo estorno. Aí eu chamei ele no mesmo momento. Aí ele me confortou, não, Thiago, fica tranquilo, não precisa pedir estorno, tá tudo certo, só deu um atraso, vai chegar. Tanto que quando eu entrei com o meu processo, quando eu decidi vou entrar com um processo judicial para resolver isso, eu nem botei sócio nenhum no processo, botei simplesmente o Nego Di, porque eu não tinha conhecimento de nenhum sócio. Os pagamentos eram feitos por meio de Pix e boletos, dificultando assim o cancelamento dos produtos vendidos. Para legitimar o negócio, os investigados chegaram a comprar e fazer algumas entregas. Então, essa que era a doideira, tá ligado? Tipo, eles anunciavam um preço, pô, bizarro. Aí, eles não tinham produção. Eles iam, compravam um produto num preço comum, saíam no prejuízo, entregavam para um cliente e esse cliente passava a ser uma válvula de escape de chegar e falar assim, ó, eu comprei e realmente entregou. E aí já não entregava para mais ninguém. Enganava 3 para entregar para 1. Nego Di e Anderson teriam lucrado 5 milhões de reais. Os valores foram sacados rapidamente. Você não se dava conta que estava enganando gente humilde que acreditou em você? Cabrini, eu estava sendo enganado também. Eu estava sendo enganado. Um erro justifica o outro? Não, mas eu não sabia que eu estava sendo enganado. Era o seu sócio. Eu fiquei só no marketing. Então, nesse momento, eu falei que a loja era minha. E isso começou a crescer? Muita dívida. E isso começou a crescer. Só Você que daí... chegou a dever 5 milhões? É muito dinheiro. Pô, tu acha verdade, isso, Renan? dentro do processo... Filha da
entra com o nome, entra credibilidade e ele tem a pachorra na cara e falar, eu sou o marketing. Ele não sabe posso quando falar, dinheiro se for entra, pra ele fazer essa linha de argumentação, eu acho que era mano. muito mais honesto da parte dele ele chegar e falar assim, olha, Cabrini, não vou mentir pra você não, eu sou um imbecil, tá? Eu sou um imbecil, e eu fico até envergonhado de falar isso, mas eu sou um imbecil, por mais que eu tenha essa idade e já seja um marmanjo barbado, eu consegui ser ludibriado por um cara e eu aceitei, já sendo rico, fazer parte de um negócio que eu não me interessei em nada de saber sobre o que era, eu não tinha noção de como as coisas aconteciam e eu sou tão imbecil que eu não percebi, porque era a única forma de eu cogitar, acreditar. Agora, ele vir nesse papo de, eu só não sabia que ele tava fazendo isso, eu não sabia que sei lá o quê. Com ele se portando do jeito que ele se portou, pô, a loja é minha, no story. Aí ele grava um vídeo falando, não, a loja é minha. Aí ele manda uma mensagem falando, a loja é minha. Não faz sentido. Eu vesti a camisa. Como é que você vai vestir a camisa de um bagulho que tu não nem conhece, sabe o que é, pô? Faz sentido nenhum isso, cara. Isso é público, está dentro do processo, não é o valor de 5 milhões. Ele movimentou nessa conta 5 milhões. Vocês não estavam juntos nisso? Não. Pô, nome da... Tá de zoeira. Meu Deus. Pô, viado, eu volto a dizer, eu jamais vou pensar isso. Mas às vezes, em algum momento, eu poderia pensar que a pessoa que comprou um iPhone de 10 mil por 2 mil na loja Tá de Zoeira do Nego Di, é um negócio que me entendeu? Mas eu jamais vou pensar que essa pessoa tá errada, que ela é vítima. Tentação de 5 milhões de reais. Ele recebeu 350 mil reais em 7 parcelas de 50 mil reais, mas não foi dado o lucro dos produtos que eu ia pagar para ele depois que as entregas terminassem. Como nós travamos nas entregas, essa negociação acabou ficando no limbo. O que você diria a Anderson Bonetti nesse momento? O seu sócio, segundo a justiça. Na verdade, tem uma coisa que ninguém sabe. Eu vou te falar em primeira mão aqui. Quando eu descobri que era um golpe, eu peguei e coloquei a cara dele, porque ninguém conhecia ele, não era uma pessoa pública que nem eu. Então botei a cara dele, falei onde ele morava, botei a esposa dele, expus todo mundo, e daí ele parou de me responder e sumiu. Todo mundo me chamando de golpista, estelionatário, aí do nada, quase 3 anos depois eu vejo o cara e sou obrigado a compartilhar pátio com o cara. Uma vez ele tentou falar comigo e eu não falei com ele. O que ele falou? Praticamente pedir desculpa e dizer que foi sem querer. O Anderson está já cumprindo uma pena de um processo que nem findou. Agora, após a sentença, os dois praticamente se equipararam, né? Existem os mesmos predicados favoráveis e desfavoráveis. Porém, um responde em liberdade e o outro não. E a defesa entende que isso é desleal entre os réus. Essa não é a única investigação contra ele. Durante a enchente no Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça determina que o influenciador apague publicações falsas sobre as enchentes no estado. Na ocasião, Nego Di usa suas redes para anunciar a doação de R$1 milhão para as vítimas das chuvas. Mas o dinheiro é rastreado e se revela que o valor é de apenas R$100. Você admite que mentiu? Essa história precisa ser contextualizada porque eu vou te dizer que ela causou mais impacto na minha vida do que a minha prisão. Me processaram por uso de documento falso, sendo que não existe alguém lesado por essa publicação. Mas você afirmou ter enviado R$1 milhão. Não é questão de lesar ou não alguém, filho. Você tá sendo mau caráter. É uma tragédia, você tá querendo ganhar like falando que doou R$1 milhão, que doou R$100, seu filho da... Ah, não é possível isso, mano. É muito sonso, mano. E você não enviou R$1 milhão. Por que você mentiu? Teve uma ideia de criar um comprovante simbólico de R$1 milhão para postar para as pessoas. Quanto você doou? Cara, foi aproximadamente a metade do valor. Aí eu acordei com eles de pagar parcelado o restante. Mas isso nunca aconteceu? Eu fui preso depois. Mas um cara que foi acusado de ser estelionatário, aí publica nas redes sociais que enviou R$1 milhão sem ter enviado, porque sempre a mesma história, Dilson? Não é sempre a mesma história, porque numa história eu fui enganado. E na outra história... Não, é que agora sempre que me perguntarem alguma coisa que eu deveria ter feito e não fiz, eu vou responder. Eu fui preso. Pariu, velho.
Vai tomar no cu. Ele não fez a doação porque ele foi preso, tá ligado? A doação que tinha um comprovante, que no caso é gerado após o pagamento, tinha um comprovante que ele postou de que ele doou 1 milhão, não aconteceu porque ele foi preso. Ele mantém esse personagem, né? Eu simplesmente estava fazendo doação. Pega mal pra você se não admite isso? Pega, eu admito. Não é uma propaganda enganosa. Eu admito que pega mal, mas aí eu vou te falar. Tu vê o teu estado embaixo d'água, pessoas no telhado, pessoas morrendo, pessoas perdendo o carro, perdendo a dignidade. Mas quando você mente, diz que vai mandar 1 milhão e não manda esse 1 milhão, você não está se aproveitando do sofrimento alheio? Não, porque aí... Pro seu marketing pessoal? Não. Em uma semana, a vaquinha, através dessa ação, saiu de 50 milhões para 80 milhões. Você não falou, eu pretendo doar, talvez? Peraí. Ele não tá querendo dizer, ele não tá supondo que ele ter supostamente doado 1 milhão aumentou 30 milhões de reais. Moleque, aí ele tá fazendo isso comigo. É doideira mesmo, mano. Tipo assim, eu tenho que reconhecer que ele tá é fora da isso curva. Só não é pra coisa positiva, mas ele é fora da curva. Porque não, até tá pra ser filha da p tem limite. Moleque. E ele ultrapassa, filho. Ele consegue, ele vai além, tá ligado? Uhum. Eu doei, você falou, eu doei. Cara, pode ser que eu tenha me precipitado. Não é uma mentira isso? É uma mentira. Você não tinha doado. Mas E é bizarro que ele teve todo o tempo do mundo na cadeia pra pensar nisso. E ele chega na entrevista e ele levanta e olha pro alto assim, como se ele fosse pensar agora. Que é um bagulho que, tipo assim, o Cabrini colocou ele pra pensar. Ele, cara, pode ser, tá ligado? Parando pra pensar agora que você me perguntou, eu nunca tinha pensado nisso. Mas agora que você me perguntou, eu tô pensando, né? E eu acho que existe esse mundo de eu ter viajado mesmo, né? É complicado, né, Cabrini? Tá bom, legal. E nem doou. Foi uma mentira que precisa ser dito uma verdade sobre essa mentira. Foi uma mentira que fez uma diferença no Estado. E detalhe, eu não fiz uma coisa da minha cabeça, eu conversei com os organizadores da vaquinha e eles aceitaram. O humorista e sua esposa Gabriela são investigados por suposta lavagem de dinheiro. E ela é investigada também. Menino! Que é isso, gente? A casa tá caindo. O casal teria movimentado 2 milhões de reais em rifas virtuais. Vocês inventaram 2 milhões de reais nas rifas virtuais? Esse é um processo que a gente não pode falar, porque ele está em segredo de justiça. Procede ou não? Eu não sei ao certo a quantia que foi movimentada em relação às rifas. O que eu posso te garantir, te afirmar, confirmar, é que eu jamais, em tempo algum na minha vida, lavei dinheiro. Nunca. Gabriela, você chegou a ser presa por portar uma arma de uso restrito nas Forças Armadas. Por quê? A gente sofria muitas ameaças na nossa vida. Precisava se proteger. Era uma arma que estava guardada, completamente guardada. Uma arma que nunca foi usada. Vocês viveram juntos o fundo do poço? Sim. Como é que vocês definem? A gente foi além do fundo do poço. A maior preocupação que eu tinha lá dentro era o seguinte: cara, eu posso perder tudo, todo mundo pode me chamar de estelionatário pro resto da vida, eu só quero que ela não me abandone. Todo final de semana, toda visita, ela tava lá. É a meta, né? É a meta que fala, né? Que amor, pô, eu quero... Que é isso, mano? Faça uma loucura por mim. Que beleza, né? Oi, coisa linda. Polêmica te persegue. Quando eu vi que estavam usando da polêmica pra acabar com a minha vida, eu comecei a usar a polêmica a meu favor. Muita polêmica eu tive que fazer, criar uma polêmica, inventar, por exemplo, com outro influenciador uma briga fake e daí fazer um lançamento de um projeto com ele. Porque senão... Era uma briga fake, você admite? Isso, várias vezes. Isso aí é uma estratégia que vários artistas usam. Quantas vezes você mentiu para o seu público? Não, mentir para o meu público não. Eu já usei estratégias de marketing. Mas você diz... Ué. Mano, ele é tipo assim, sabe qual é o foda? Ele consegue ter o comportamento de um estelionatário na entrevista, pô.
Tipo assim, teoricamente a entrevista é feita, por exemplo, ele, se ele tiver uma equipe, alguma coisa, pessoas estão ajudando ele, acreditam que essa entrevista seria boa pra limpar a imagem, pra ajudar. Porque senão ele não dá a entrevista. Moleque, você vê a entrevista, ele fica 10 vezes mais estelionatário, pô. E aí, como é que fica? É melhor nem dar entrevista, mano. E se você admitiu que usou uma estratégia fake? Isso não equivale a mentir para o público? Não, acho que não. Eu acho que eu usei um sistema que estava me perseguindo contra ele mesmo. Faço uma leitura assim hoje, na minha participação no reality, porque a minha edição foi a maior da história, foi em 2021. Um dia rolou uma polêmica, porque uma outra artista negra falou que tinha que mudar o nome da Nega Maluca para outro nome. Bolo de chocolate só porque isso ofendia as minorias, os negros. Eu sou negro. E eu não quero chamar a Nega Maluca de outra coisa, eu acho que não é isso que vai acabar com o racismo. Ele promete recuperar sua credibilidade. Sabe que essa missão é a mais difícil de toda a sua vida. Você foi condenado por enganar 370 pessoas e provocar um prejuízo de 5 milhões de reais. É muito dinheiro e justamente tudo isso atingiu pessoas humildes que acreditaram em você. Sim. Você não se arrepende disso? Cara, eu tenho consciência disso, né, que através de mim... Já percebeu que ele não responde nada objetivamente? Tipo assim, ele não responde tipo sim, não, ou... Ele é muito redundante, velho. Ah, me arrependo porque eu errei, ou pô, não me arrependo porque eu tava convicto de que eu tava fazendo bem. Mano, ele vai criando uma narrativa, né? Olha só, ele não responde nada objetivamente, olha só. E tudo isso atingiu, foi condenado por enganar 370 pessoas e provocar um prejuízo de 5 milhões de reais. É muito dinheiro e justamente tudo isso atingiu pessoas humildes que acreditaram em você. Sim. Você não se arrepende disso? Cara, eu tenho consciência disso, né, que através de mim o estelionatário acabou enganando e lesando pessoas. O que se diria agora para a pessoa que foi lesada por você, a quem você deve dinheiro? Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu sinto a dor dessa pessoa porque eu vim do mesmo lugar que essa pessoa veio. Você pretende pagá-la? Eu preciso poder trabalhar. Do que você se arrepende? Me arrependo de ter feito negócio com ele. É isso, de ter confiado numa pessoa. 11 anos e 8 meses. O que significa isso pra você, essa pena? 11 anos e 8 meses eu saio depois dos meus 40. Eu perco uma parte da minha vida por um crime que eu não cometi. Qualquer barulhinho na rua, no portão de algum vizinho de grade, eu penso que eu tô na cadeia. Ou que a polícia tá chegando pra me prender. Tem dias que o cara acorda e pensa assim, cara, quando esse pesadelo vai acabar? E o que você pretende corrigir daqui pra frente? Alguma mudança de rota? Vou te dizer que na minha vida pessoal, principalmente. Mas antes você tem que vencer esse processo. Preciso e vou, Cabrinho. Vou vencer. Eu preciso ser tratado com justiça. Justiça. Ele quer justiça, rapaziada. Rapaziada, o Nego Di que vendeu iPhone de 15 mil por 15 reais, que vendeu ar-condicionado de 3 mil por R$29,50, que fez uma vaquinha, que postou um comprovante de um Pix de 1 milhão, enquanto ele fez 100 reais de doação pro Rio Grande do Sul, que estava sendo assolado por uma tragédia. Ele quer justiça, tá? Ele quer justiça. É isso que ele quer. Justiça. Pô, mano, o que mais me incomoda, tipo assim, é ele falar, pô, é que eu fui enganado. Não passa na cabeça dele, ele divulgar um iPhone que vale 10 mil por 3 mil reais. Tipo assim, nunca passou na cabeça dele? A loja é minha! A loja é minha! E sabe o que é foda? Não teria cenário que eu acharia, pô, tipo, aceitável o que ele fez. Mas se ele chega pra entrevista e fala assim, cara, eu não vou mentir pra você, eu tava passando por uma fase ruim da minha vida e eu, pô, me deixei levar por um dinheiro fácil, pô, tipo, confiei nas pessoas erradas e errei mesmo, tô disposto a pagar, e vou fazer o possível pra ressarcir todas essas pessoas, eu só quero poder trabalhar pra conseguir pagar essas pessoas o mais rápido possível e tentar passar por cima dessa situação, porque eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Pô, beleza, suave, tá ligado? Ele foi lá, ele mostrou arrependimento, ele falou que quer pagar o que ele tem em débito com essas pessoas e tal. Moleque, o filho da puta se faz de maluco em todas as respostas, mano. Que é esse, mano? Como é que pode isso, mano? O cara não responde nada. Mano, ele podia falar assim, ô Cabrini, mas o site tá de zoeira, entendeu? Então, não era algo totalmente sério, não era pra tanta gente comprar, não imaginei isso. Se ele falar isso, não, mano. Pô, eu já tava avisando que era de sacanagem, né? É, viado.